Fala meus jovens, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal do Kael e eu sou o Kael e hoje nós vamos falar sobre o filme Invocação do Mal 4, O Último Ritual. E esse vídeo é um vídeo com spoilers. Se você não quer receber spoilers, eu já gravei o vídeo sem spoilers. Deve estar aqui em algum local, aqui o card para levar você para esse vídeo. Vai para lá, assiste o vídeo. Se você não se importa com spoilers, fica aqui com a gente. A gente vai falar basicamente sobre todo o filme ali, alguns aspectos que eu achei interessante. Lembrando que eu basicamente acabei de sair do cinema, cheguei em casa e estou gravando. Então isso aqui não tem muito roteiro, não tem muita pesquisa, eu não vejo trailer, eu não vejo muita coisa porque eu não quero, digamos assim, ter uma experiência contaminada. Normalmente eu costumo ter uma experiência bem limpinha, bem crua, né? Então eu saio do cinema realmente com a impressão que o filme me deu. Então vamos lá. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos, um vídeo sem spoiler, um com spoiler e um dava para salvar de um lançamento da semana. Eventualmente, conforme for subindo o número de inscritos, o número de visualizações, eu vou gravando também sobre outros temas. A minha ideia é fazer desse canal também algo que eu fale sobre séries, animes, outros filmes, outras vertentes, comece a dar opinião, falo de notícias, enfim, tudo vai depender do desempenho desses vídeos, tá? Perdoe-me o amadorismo aqui de todo o cenário e tal, eu literalmente estou no sofá da minha casa, mas desde já agradeço quem está assistindo, e é isso aí. Vamos lá. Bom, o que eu posso falar sobre o filme Invocação do Mal 4, O Último Ritual? Para começar, eu quero dar alguns pontos de situação aqui para vocês. A gente está falando do quarto filme de uma franquia onde a gente tem filmes como A Freira, né, que é um spin-off. A gente tem Annabelle e a gente tem a Chorona. Dos spin-offs, a Chorona é o mais fraco, gostei de todos, Annabelle. A Freira é legal, não é ruim, mas também não é nada excepcional. Já o Invocação do Mal, todos os filmes, incluindo esse daqui, o quarto filme, todos são bons. Tá? Eu gostei de todos. Então, mesmo se você não tenha visto o vídeo sem spoilers, e você está vindo aqui agora, se você quiser saber mesmo se o filme é bom, sim, o filme é bom, recomendo assistir no cinema. E a partir de agora vai começar os spoilers. Bom, a gente tem os mesmos personagens, tá? A gente também tem o Ed e a Lorraine Roy, são os mesmos atores, tá? E agora a gente tem um desenvolvimento maior da personagem da filha deles, né? E também do noivo, né, dela durante o filme, que ele começa como namorado, depois ele se torna noivo, que é o Tony. O filme ele começa mostrando os Warren ainda muito jovens, tá? A Lorraine está grávida e eles estão ali ouvindo um caso de uma menina de um antiquário contando que o pai dela se matou depois que o pai dela se matou, e depois disso eles começaram, ela começou a ouvir vozes e barulhos ali do depósito do antiquário. Durante a investigação eles acabam encontrando um espelho. E quando a Lorraine toca nesse espelho, ela tá grávida, simplesmente ela começa a gritar o Ed chega lá, ela basicamente fala que tem alguma coisa errada, e eles correm pro hospital. Gente, a primeira cena do hospital, que é a do parto, olha, me pegou em cheio, eu juro por Deus. Foi uma cena que eu gostei muito, eu não esperava que logo na primeira cena o filme me ganhasse, e ele conseguiu fazer isso. São raros os filmes que tem uma primeira cena que fazem isso comigo. Eu admito que a primeira cena é muito importante para dar aquele impacto no filme. Isso no geral, tá? Não só no Invocação do Mal. Mas em particular, esta primeira cena do Invocação do Mal 4 tem uma parte em particular ali, que é quando a Judge nasce, porque ela nasce morta. E, cara, é muito triste. Aquilo me partiu o coração. Eu realmente chorei dentro do cinema nessa cena, logo na primeira cena. Eu não sou muito de chorar em filme, mas ali lágrimas rolaram, tá? Pegou no meu coração ali. Enfim, continuando, ela nasce morta e de alguma forma milagrosa, né? Ela volta à vida quando ela tá no colo da Lorraine. E aí o filme mostra ali a infância dela, que ela também tem visões, e a Lorraine ensina uma música para ela bloquear esse tipo de sensitividade, que a Lorraine não deseja que a Judge tenha esse tipo de habilidade, porque ela sabe que é um fardo a ser carregado. Enfim, o filme parte daí. A gente tem, depois a gente corta, né? Isso tudo que eu falei ocorre em 1964, depois o filme corta para 1986, onde a gente reencontra esse espelho. Em que situação?
é justamente na família dos Smurfs. Eu realmente não tenho muitos detalhes desse caso, tá? Eu sei que é um caso famoso, eu já vi vídeos em outros canais que falam sobre casos sobrenaturais reais, né? Casos sobrenaturais que tem pela internet. Mas há muito tempo atrás, eu não lembro, não tenho muitas lembranças desse caso. Eu não sei se o que foi apresentado no filme realmente condiz com o que é relatado ali nos casos, tá? De qualquer forma, continuando. Os Smurfs, a cena parte ali, que é um momento de crisma de uma das filhas deles. É uma família que tem 8 pessoas que vivem em uma única casa. E uma das adolescentes, que é a Heather, ela tá ali crismando na igreja. E como presente de crisma, ela ganha aquele mesmo espelho que o Ed e a Lorraine encontraram lá em 1964 e que desencadeou todos os eventos que fez com que o parto da Judge fosse prematuro. A partir desse ponto, começa os eventos sobrenaturais da família. Há o primeiro evento sobrenatural de todos, né, que inclusive foi gravado por uma câmera. Eu não sei se existe essa gravação real, tá, gente? No filme existe essa gravação, que é uma cena onde na crisma, né, eles estão gravando, tem um bolo de crisma e eles estão gravando, e a hora que é como se fosse um bolo de aniversário que tem uma vela, e a hora que eles apagam todas as luzes, que a Heather ela vai assoprar, antes dela assoprar a vela, alguém assopra, ela imagina que é a irmã dela, que é a Dawn, mas não é. Você percebe isso. E aí, logo na sequência, quando eles acendem as luzes, cai o lustre do teto, machuca a testa dela, enfim, começa a dar tudo errado. A partir desse ponto, os eventos sobrenaturais na família Smurf vão ganhando cada vez mais corpo, tá? Enquanto isso, em paralelo a essas cenas, a gente vai vendo o que está acontecendo com os Warren, né? No último filme do Invocação do Mal, o Ed ele infartou, né? Então ele não deveria mais participar disso, ele foi proibido pelo médico. O médico falou, você não pode, mas você não pode infartar uma segunda vez, tudo mais. Então ele e a Lorraine não fazem mais investigações igual eles faziam antes. E eles estão tentando levar a vida ali só dando palestras ou falando ali dos casos que eles já vivenciaram. Eles ainda mantêm aquele museu, né, de itens sobrenaturais. E a Judge, ela tá namorando um rapaz que é o Tony. Existe toda ali uma situação que é no aniversário do Ed, onde o Tony vai, ele já conhece, né, os pais dela, mas não conhece, digamos assim, ele não tem muita intimidade, mas vai ser o primeiro evento que ele vai participar, vai ser justamente o aniversário do Ed, e o Tony vai até lá. E é interessante, porque no aniversário do Ed, né, a gente vê muitos personagens ali que são de filmes anteriores, que são amigos deles. Enfim, o Tony e o Ed acabam se conhecendo melhor. Existe uma cena em que eles jogam ping-pong, que é bem legal. E depois que eles jogam ping-pong, o Tony vai falar com os dois, né, porque a Judy não tá perto. E ele mostra pra ele um anel que ele quer casar, ele fala que ele sabe que é ela e tudo mais, enfim. O Tony conta ali a história que ele é apaixonado pela Judy. E quando ele está, tipo, a Lorraine aceita logo de cara, o Ed não. E quando ele vê que ele, a gente não beleza, o Ed não deu a benção, então a gente não vai casar agora, tal. Enquanto eles estão nesse ponto, a Judge chega, vê tudo, e aí, digamos assim, fica uma situação meio, ou você pede agora ela em casamento ou deu tudo errado. E aí ele pede ela em casamento, ela aceita, enfim, é tudo muito feliz. O Ed não fica muito feliz, mas vida que segue. Enquanto isso, com os Smurfs, a coisa já escalou para um grau terrível. As meninas estão super incomodadas com o espelho, né, as duas filhas adolescentes, e elas em determinada noite jogam o espelho fora. Na manhã seguinte, quando elas jogam o espelho fora, que os lixeiros pegam o espelho, a hora que o espelho está sendo levado no caminhão de lixo, ele é quebrado, a Dawn, que não é a irmã que fez a crisma, é a outra, ela começa a vomitar e tal, e ela começa a vomitar sangue, vidro, enfim, um caos. E a partir daí a coisa só vai piorando para eles. Como a igreja não ajuda eles apelam para a mídia, então aquilo vira um circo. Existem repórteres por todos os lados, tudo mais. Enquanto isso, os Warren estão completamente alheios a toda essa situação. O padre, eu não vou me lembrar agora, acho que era o padre George. Ele até fala com os Warren sobre alguns casos, alguns telefonemas que acontecem pedindo ajuda, e os Warren negam, né? O que acaba acontecendo? O padre, como ele está acompanhando esse caso pela mídia, ele vai até a casa dos Smurfs.
que já está basicamente entregue ali à mídia, já aconteceu muita coisa. O pai já quase morreu, a menina foi atacada por um fantasma com um machado na sala. Eles estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer. A mãe a sogra da família ali, a mãe do cara, acho que é o Jack, que é o pai da família, ela foi internada ali, hospitalizada, não explica porquê, mas ela saiu da casa, enfim. Tem crianças pequenas na casa. Existem várias cenas envolvendo uma boneca que engatinha, que são cabulosaças. Os fantasmas ali, particularmente o fantasma com o machado, ele lembra um pouco o Merlin Manson, ele tem uma aparência bem grotesca. Os outros fantasmas têm também o mesmo aspecto de maquiagem ou de aparência que a gente viu no primeiro filme, tá? Que é eu não vou me lembrar agora o nome da família do primeiro filme, mas aquela bruxa do primeiro filme, os personagens, os fantasmas que aparecem no primeiro filme, eles têm a mesma aparência desse. Eu não sei se isso eu não sei por que essa escolha estética. Por que eu estou falando isso? Porque nos filmes anteriores, que foi o Invocação do Mal 2 e o Invocação do Mal 3, né? A estética tinha mudado um pouquinho. Agora não, agora eles voltaram para o que aconteceu no primeiro filme, né? O jeito ali de se apresentar os personagens foi... a maquiagem voltou a ser o que era. Voltou devagando demais, vamos focar no filme. Continuando daí, o padre vai até lá, ele vai benzer a casa. A hora que ele está benzendo a casa, a água benta simplesmente, conforme ele vai benzendo a casa, ela vai evaporando. Ele realmente vê um demônio ali dentro e ele sai de lá desesperado. Ele fala para a mulher ali, para a mãe da família dos Smurfs, não, a igreja vai me ouvir e tudo mais, e ele parte para tentar falar com o bispo. Durante o filme, o bispo que eles procuram é um bispo McKenna. Eu não me recordo de onde eu conheço esse nome. Eu vou fazer uma pesquisa em algum ponto aqui do vídeo, eu vou deixar o textinho falando quem é esse McKenna, ou um link, ou sei lá, se eu estou ficando maluco, o que é provável. Mas esse nome não me é estranho. De qualquer forma, o padre ele acaba sendo possuído na entrada do escritório do McKenna e ele se mata. Como o padre George, ele era muito amigo dos Warren, os Warren vão para o funeral dele. Eles estão bem emocionados. E a hora que acaba o funeral, que a Judge encosta no caixão do padre, ela sente algo estranho. E a partir daí a mãe dela não quer que ela participe de nada, porque ela está tendo cada vez mais visões, ela não está conseguindo bloquear direito, ela vai casar e... Enfim, a mãe dela não quer que ela participe de nada assim, mas mesmo assim ela decide que ela vai descobrir o que aconteceu com o padre e ela vai até os Smurfs. Quando o Ed e a Lorraine descobrem isso, eles também vão atrás dela junto com o Tony, porque o Tony também não estava sabendo que ela foi lá sozinha, porque ela foi lá sozinha. Quando eles chegam lá, aí o caos tá pronto, porque o que acontece? O espelho que causou o nascimento prematuro da Judge é o que está assombrando os Smurfs. Então, na verdade, o grande objetivo do demônio que está ali no espelho é exatamente esse. Quando os Warren chegam lá, agora eu vou dar uma pequena corrida, porque depois eu volto falando das cenas, tá, pessoal? Quando os Warren chegam lá, as coisas continuam acontecendo. A Lorraine, ela sente que tem mais coisas, ela percebe que são 3 fantasmas, que os fantasmas não eram da casa, na verdade, porque o terreno onde a casa foi construída era uma fazenda, então os fantasmas são 2 fazendeiros antigos. E ela conta que houve uma tragédia onde um marido que foi traído, ele simplesmente matou a esposa e a sogra machadadas, né? E são esses os 3 fantasmas, mas ela diz que tem algo mais. Ela sabe que tem algo por trás que está afetando a família ali, que está controlando esses fantasmas para que eles façam mal à família. A partir daí, você ainda não sabe que tem um espelho. O espelho ele só é encontrado pela Judge quando ela vai até o sótão e ela encontra esse espelho lá. Então, ou seja, o espelho ele foi jogado fora pelas meninas, mas na verdade ele retornou para casa. E a Judge, a hora que vê o espelho, ela não sabe disso, ela acaba tocando no espelho e a partir daí tudo começa a dar errado. Ela é, entre aspas, atacada, ela cai das escadas quando ela tenta sair do sótão. Ela vê uma cena, essa cena em particular, essa aqui eu vou falar agora, que é a da Annabelle gigante. Cara, que cena angustiante. A Judge tenta fugir, aí ela pega uma lanterna, vai olhando, ela encontra a Annabelle.
A Annabelle tá sentada de costas, a cena é bem tensa. E ela levanta, ela vai crescendo no quarto. Cara, aquilo é angustiante. E ela tenta fugir, ela acaba caindo na escada, batendo a cabeça. Ninguém sabe ainda o que aconteceu, só que quando eles sobem no sótão, automaticamente o Ed e a Lorraine reconhecem o espelho. Eles sabem o que está acontecendo. Eles contam tudo isso para os Smurfs e eles decidem que eles vão ajudar os Smurfs. E eles vão levar esse espelho para o museu. Nisso, o Ed fala pro Tony que... O Tony tá lá no meio, tá? Ele acabou de entrar na família e já tá no fogo cruzado. Ele fala, ó, essa noite você vai ter que fazer tudo que eu falar, né? Porque senão pode dar tudo errado e tal. E eles vão tentar exorcizar esse espelho. Porém, quando ele começa a fazer esse exorcismo, a Lorraine ela é atacada, ela acaba presa no porão. A Judge, ela tá desmaiada, entre aspas, e de repente ela começa a ficar possuída enquanto eles estão tentando ali tirar o espelho de lá. O espelho começa a pesar muito. O Tony sai para tentar pegar para já deixar o carro na porta da casa, enquanto o Jack, que é o pai da família, e o Ed estão carregando o espelho, até que eles caem dali da entrada do sótão. O espelho cai basicamente ali próximo das pernas do Jack, mas acaba não machucando ele. Porém, eles não conseguem tirar o espelho de lá. Por quê? A Judge, ela fica completamente possuída. E essa cena lembra muito Evil Dead. É uma tensão ali, a forma com que ela vai pra cima da família, ela vai pra cima da mãe, do Ed. Cara, é complicadíssima essa cena. Aliás, ela não vai pra cima da mãe, porque a Lorraine, como ela tá ainda no porão, ela tá vendo os fantasmas. Ela tá sendo perseguida pelo fantasma de machado. Também é uma cena que lembra muito o primeiro filme. O Tony, que ele estava do lado de fora da casa, ele está tentando voltar porque ele foi trancado pro lado de fora, ele não consegue abrir a porta. Aí ele dá a volta na casa, ele tenta entrar pelas portas dos fundos, ele não consegue, e aí ele abre o porão e acaba, entre aspas, salvando a Lorraine. E aí eles vão para dentro da casa, e aí a gente finalmente tem a cena final, que é onde a gente tem um exorcismo ali envolvendo a Judge. É uma cena tensa mesmo, tá? No final, dá tudo errado, o espelho fica pesado, ele quase arranca a perna do Tony, o Ed quase infarta. Cara, vamos assistir esse filme, gente. Eu não tenho como eu contar a intensidade do final, até porque as coisas vão acontecendo muito rápido e é angustiante, você fica angustiado, principalmente com o Tony, que ele tá ali, ele não sabe o que fazer, ele é o único que não sabe o que fazer. Mas as coisas se resolvem da seguinte maneira, então eu já vou contar para vocês o que acontece mesmo no final. A Judge, logo depois de ser exorcizada, ela, entre aspas, logo depois de ser exorcizada não, como ela fugiu pro sótão, a hora que a Lorraine e o Tony voltam, o Ed tá infartando, ela tá eles vão atrás dela no sótão. Quando eles chegam no sótão, a Judge tá se enforcando, que era o que o espelho sempre quis. Eles vão lá, o Tony e o Ed conseguem cortar a corda, só que já é tarde demais. A Judge tá praticamente morta, eles estão tentando ressuscitar ela, a Lorraine está lá desesperada, né? E eles conseguem ressuscitar ela. Porém, quando eles conseguem ressuscitar ela, o espelho, né, o demônio que está no espelho, aparece novamente dentro do espelho. E eles vão tentar ali exorcizar o espelho novamente. A Judge, como ela já foi possuída, ela começa a tentar bloquear. Existe uma música que a Lorraine ensina para ela, e ela começa a cantar essa música desesperada para tentar bloquear o sentimento que ela tem de sensitividade. A Lorraine está ali sozinha, tentando lidar com tudo aquilo. Enquanto o Tony está sendo massacrado, com o espelho quase arrancando a perna dele, o Ed tentando fazer o exorcismo sozinho, a Bíblia pega fogo. Cara, a cena é terrível. Enfim, o que acontece no final? A Lorraine, ela fala para a Judge não bloquear mais, e as duas juntas, ajudando o Ed, elas conseguem finalmente finalizarem o exorcismo e salvam o Tony, que estava ali pronto para ser decapitado, porque o espelho passou da perna dele até o pescoço. Foi um negócio violentíssimo. Quando isso acontece, o espelho cai e aí termina. Quando o filme acaba, tem um pequeno texto mostrando o que aconteceu com os Smurfs, mostra o casamento, tá? Porque o Tony e a Judge se casam. No momento do casamento a gente vê mais personagens dos três primeiros filmes. E finalmente a gente vê cenas ali reais do que aconteceu também dos três primeiros filmes. Então a gente tem a primeira família, a segunda família, enfim, a gente tem todos ali
com cenas reais ali fechando toda a franquia. Agora falando no geral do filme, a gente tem cenas muito impactantes envolvendo os 3 fantasmas, tá, que existem na casa, o ataque dos fantasmas na família, em particular em um que um fantasma quase mata o Jack, e a cena de perseguição da Heather, quando ela está assistindo a fita que alguém assopra a vela dela e ela vê uma aparição na fita, que o fantasma que está de machado vai atrás dela, também é muito boa. As visões que a Judge e a Lorraine têm são interessantes, tá? Porque isso também acontece assim como nos outros filmes. A primeira cena do filme, pra mim, super impactante. A cena final, super impactante. O ataque da Judge, quando ela tá possuída, cara, é demais. A cena da Annabelle é muito boa, é muito boa. Enfim, o filme tem muita coisa legal. Eu imagino que eu contei todo o filme agora meio com pressa, porque eu costumo fazer vídeo de 30 minutos, eu tô tentando economizar tempo. Então eu fui soltando o vídeo aqui. Gente, o filme é legal, tá? Se você gostou de qualquer Invocação do Mal, você vai gostar desse filme. Ele te entrega o que você quer ver. Eu, sem ver trailer nenhum, apenas conhecendo a franquia, gostei muito, tá? Então não tenho o que reclamar. Lógico, agora eu vou assistir o trailer, eu vou saber de mais coisa e tal. Eu vou fazer uma pesquisa para deixar aqui todas as informações ali para vocês. Mas eu não tenho o que reclamar. O filme é muito, muito bom. Para mim é um filme 7,5. Eu acho que ele só não é melhor porque eu queria mais desenvolvimento dos Smurfs. Mas isso é papo pro vídeo, se dava para salvar. Gente, eu falo. Nossa, como eu falo. E eu me empolgo, gesticulo, enfim, não vem ao caso. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Recomendo muito assistir o filme. Deixa sua opinião aí se você assistiu o filme. Coloca aí embaixo o que você achou. Eu tive uma sensação nesse filme que é uma tentativa, na minha opinião, foi uma tentativa também de uma passagem de bastão. Porque agora a gente tem um novo casal, entre aspas, né? Porque o Ed e a Lorraine mostram ali no final que eles só escreveram os livros. E a Judge e o Tony se casaram, e na vida real, uma coisa que é sabida, é que hoje o Tony é quem cuida do museu. O Tony e a Judge. Eles que cuidam ali do museu, eles que têm os direitos de tudo, enfim, eles que fazem a máquina girar hoje em dia. Até porque a Lorraine, ela morreu, né? E no filme mostra ali o que aconteceu com... Mostra não, né? Fala o que aconteceu com o Ed e com ela. E hoje são os dois ali que cuidam, né? A Judge e o Tony. A Judge, como ela é sensitiva, não sei se ela é sensitiva realmente, tá? Mas no filme ela é. E o Tony, que ficou ali, entre aspas, no lugar do Ed. O Ed deixa o museu ali como para ele no final do filme. Eu não sei se isso significa que teremos mais Invocações do Mal, mas aí com histórias completamente novas, tá? E completamente ficcionais. É uma possibilidade, eu não descartaria isso se esse filme for bem na bilheteria, o que eu imagino que ele vai, tá? O filme é muito bom. O nome Invocação do Mal, a franquia The Conjuring, ela é uma franquia que dá muito dinheiro, então é muito provável que sim, esse filme vai gerar outros filmes, talvez com esse casal que é a Judge e o Tony, e o Ed e a Lorraine acabam ficando de escanteio ali ou aparecem pouco nos outros filmes. Eu acho que isso é provável, tá? Enfim, já tô divagando de novo. Gente, mas é isso. Eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Prometo não fazer vídeos mais tão longos quando eu vou falar falar de spoiler. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, deixa a sua opinião. Você tem alguma teoria? Acha que foi uma passagem de bastão? Gostaram do que aconteceu? Tem informações sobre como foi o Smurfs? O caso dos Smurfs? Foi exatamente como aconteceu no filme? Eu realmente não me lembro, gente. Eu já vi os vídeos, mas eu não me lembro. Mas deixa aí nos comentários. Me avisa aí se está tudo certo, se como foi a experiência para vocês. Se vocês não assistiram o filme e assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado de qualquer forma. Agradeço de coração a todos que estão participando do canal. Muito obrigado a todos, beijão e até a próxima.